Mais uma vez estamos aqui para falar das mulheres maravilhosas, né, professor Basotti? E hoje nós vamos falar sobre Ana. Ana, a mãe de Samuel, a esposa de Eucana. Nós vamos fazer depois, né, o professor vai fazer aqui trazer o contexto histórico. Mas só lembrando, porque a história de Ana é realmente uma história riquíssima e que nos faz também reportar para a história do próprio povo de Israel, né? Porque nós temos Abraão, né, Isaac e Jacó, e nós temos, no caso, as esposas, né, Sara, Rebeca e Raquel. Todas essas mulheres, Sara, a Rebeca e a Raquel, elas foram estéreis, né? Depois de um certo tempo é que elas tiveram filhos. E tem uma autora, professor, e é isso que eu quero, né, chamar a atenção nesse primeiro momento, que diz assim que as matriarcas eram estéreis e depois elas geram heróis, né? Ou seja, através de uma intervenção divina, elas acabam gerando pessoas que vão fazer a diferença para Israel. Uma outra ideia também que essa autora traz é que todo o início da nação foi um início que partiu do próprio Deus, né, de uma ação sobrenatural, né? E que, apesar de todos os obstáculos, né, as promessas de Deus que foi feita para Abraão sempre se cumpriram, né? Então, Ana tem esse momento, né, porque toda a história de Ana começa esta dificuldade que ela está tendo, né, professor, de ter filho, né? Vamos começar com o contexto histórico, como sempre fazemos. Então, o senhor já adiantou para mim, quer dizer, nós temos a promessa com Abraão, Sim. Depois essa promessa passa para o seu filho Isaac, depois chega Jacó. Com Jacó, a família desce para o Egito, cresce no Egito e retorna com Moisés, né? Sim. Ao retornar do Egito e se instalar na terra prometida, com a morte de Moisés começa a era dos juízes, vamos chamar assim. Isso. O primeiro é Josué, depois tem lá Jefté, tem Gideão, tem até mulheres como Débora, né? Débora, são lideranças. Sansão, Que são lideranças num período em que ainda eles não tinham reis. Sim, né? sim. Então, na verdade, nós podemos dizer então que nessa série de juízes, Samuel seria o último juiz, né? Ele vai fazer a transição entre os juízes e os reis, já que ele vai ungir o primeiro rei, que é Saul, e depois ele vai ungir aquele que vai ser realmente a linhagem real, de acordo com a vontade de Deus, né, que é Davi. A gente pode dizer assim que Samuel ele é o último juiz e um dos primeiros profetas, né? Isso. Né? Então ele é essa transição. E ele é sacerdote também, né? Ele é sacerdote, ele é profeta, ele é juiz. Né? E esse grande homem, né, por trás desse grande homem, né, está a sua mãe, que é a Ana. Né? E a história de Ana começa, então, em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1, né, onde começa falando aqui do pai de Samuel. Né? Eu tenho aqui uma forma um pouco mais resumida para facilitar. Então, diz assim os versículos 1 e 2 do capítulo 1 de 1 Samuel. Houve um homem chamado Eucana, este tinha duas mulheres, Penina, que tinha filhos, e Ana, que não os tinha. Né? Aqui é importante lembrar, logo nesse início, que as mulheres naquela época eram valorizadas se tinham filhos. Sim, sim. Bom, era muito importante ter filhos. Né? O futuro da família dependia assim, de uma prole grande, não só ter filhos, uma prole grande, se possível. Né? Sim, sim. Então, essa mulher, a Ana, ela já tinha um problema, ela não tinha filhos. Né? Sim. E aí, a gente verifica aqui nos versículos 3 e 4, continuando, que Eucana, ele era um homem muito, assim, um homem bondoso, um homem religioso. Então, todo ano ele ia. Né? Ainda não era Jerusalém o centro da adoração, era um local chamado Siló. Né? Então, todos os anos ele ia para Siló fazer sacrifícios, né? E lá, então, né, mostra que porções desse sacrifício ele destinava à família. Uma parte para a Penina, né, que era a mulher que lhe dava filhos, e uma parte ele dava para a Ana, mas a parte de Ana era até uma parte diferenciada, ou seja, né, ele demonstrava claramente que ele tinha uma preferência por Ana. Né? E isso era algo público, né, professor? Essa divisão não era uma coisa que era dividida assim às escuras, né? Então, na hora de dividir, ele dava a parte ali da Penina, sim, tal, para você, para os filhos que ele tinha, tal, e dava aquela porção maior para a Ana, demonstrando realmente que ele a amava e a amava muito, né? Bom, o que nós percebemos aqui, esse é o problema da bigamia, né? Isso gera muitos conflitos. Né? E a Penina, a gente percebe assim que ela atormentava a Ana, né? Quer dizer, ela tinha uma postura de rival em relação à Ana, que era a preferida do seu marido, né? E ela
atuava de uma forma tal que ela amargurava, né, a vida de Ana. Né? Aí no versículo 6, né, professor, fala isso, né, utiliza a expressão rival. E a sua rival, né? A minha usa competidora, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Né? É interessante, né, pastor? Isso, a madre. Então é interessante assim, professor, numa tese de doutorado em relação dentro da teologia, a autora da tese, ela trabalha assim, a palavra estéril, que é utilizada, por isso que eu fiz aquela abertura falando de Sara, de Rebeca e de Raquel, a palavra utilizada lá, que é estéril, aqui não é a palavra hebraica aqui realmente é o Senhor fechou. Fechou. Quer dizer, Deus não permitiu. Quer dizer, não houve uma permissão de Deus. E isso que torna a Ana realmente uma mulher maravilhosa, porque ela era uma pessoa perseverante em oração, ela expôs, né, a sua própria vergonha dela não ter filho, e ela gostaria de ter um filho, né? Mas aqui é interessante a gente entender essa expressão, né? Porque muitas vezes Deus não permite certas coisas nas nossas vidas, mas mesmo assim nós temos que continuar orando, buscando ao Senhor. Tanto é que no início o Senhor colocou aí, né? De ano em ano, a expressão de ano em ano não significa que é uma vez por ano, mas poderia ser até talvez uma ou duas vezes ao ano, eles iam adorar, ofertas de gratidão ao Senhor, enfim. E Ana, mesmo com essa situação vexatória diante da sua rival, ela não deixou de buscar o Senhor. E isso torna ela realmente maravilhosa, né? Até o nome Ana é graça, né? Graça, então isso. podemos dizer assim que esta mulher, ela vivia realmente com graça e em graça, né? Mas a vida dela não era boa, né? Porque aqui no 7 diz assim, né? Novamente, assim a outra irritava pelo que chorava e não comia, quer dizer, era de perder o apetite aí. Quer dizer, a outra atazanava a vida dela, humilhava, né? Sim, sim. E o que é interessante aqui, pastor, é o versículo seguinte, que diz assim, então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Então eu vejo assim, a outra fazia tudo nos bastidores, né? Eu penso que quando Eucana estava por perto, essa Penina é daquela mulher que estava toda, né, sorridente. Mas quando o marido não estava por perto, aí é que ela atazanava, porque parece que ele não sabia o que estava se passando aqui. Não, é realmente assim, porque muitas vezes era uma coisa velada. Mas aí que me chama a atenção, professor, ainda no versículo 7, Ana, enquanto eles subiam à casa do Senhor, acontecia isso, talvez que era, você não tem filho, eu tenho, tal, eu sou mais mulher que você, enfim, todas essas depreciações, mas é interessante. Ana poderia ter dito assim, né? Não, então é o seguinte, Eucana, vai, pega a Penina, os filhos e vamos lá, eu fico em casa esse dia, essa semana, enfim, não vou dessa vez, da outra vez eu vou, né? Porque muita gente vê desculpas assim. Não, mesmo sendo ridicularizada, Ana ia à casa do Senhor. Né? Por que eu enfatizo isso, professor? Porque hoje, muitas vezes, acontece menos do que isso. As pessoas, não vou mais na igreja. Basta um chuvisqueiro domingo de manhã, não vou mais isso. Como isso aconteceu numa igreja, né? A irmã chega a falar para o pastor, eu não vou mais na igreja porque o irmão ficou olhando torto para mim, né? Aí o pastor falou assim, mas irmã, o menino é vesgo, você quer que ele olhe de maneira diferente? E realmente, o menino era estrábico, né? Tinha um problema de estrabismo e ele olhava meio esquisito, mas era o jeito do menino. E a mulher já não queria vir mais na igreja. Ana, uma mulher cheia de graça, mesmo com dor, mesmo com angústia que tirava a fome Alguém dela. Que infernizava a vida dela. Eu nunca tive essa angústia, professor, de tirar fome. Sei. Né? Mas agora eu tento imaginar que é dolorido, né? Não comer, né? Mas Ana ia à casa do Senhor, né? Preste atenção nisso, isso é importante. No versículo 10, bom, então, eu entendo assim que ela foi sós no tempo sem o marido, né? Sim, sem a família, né? E no versículo 10, né? Aqui então começa a oração de Ana, né? No versículo 10 diz assim, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aqui, pastor, é algo que nós aprendemos com Ana. Oração sincera.
Você chega Sim. perante Deus, não é para ficar assim, escondendo as coisas. Deus já te conhece, né? Quer dizer, tentar esconder Deus. Se você está irritado, se você está amargurado, né? Já fala, Senhor, não aguento. Assim, Senhor, não aguento mais essa penina aí que me atazana. Mas, assim, a sinceridade de Ana, eu vejo assim que é um ponto importante nesta oração. Né? No versículo 11, diz assim: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tuas servas deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Aqui, pastor, veja bem, ela faz um voto, e o que eu verifiquei é o seguinte: uma mulher não poderia fazer um voto desse sem consultar o marido. Então ela deve ter consultado o Eucana. Sim. Né? Porque o que ela está pedindo aqui não é pouca coisa, não. Quer dizer, ela quer um filho, mas ela quer do sexo, gênero masculino, né? E ela diz que vai dedicar, e depois ela vai entregar realmente esse menino. Então, o que ela está pedindo aqui está muito ligado. Eu entendo assim, pastor, veja bem. Ela poderia pensar assim: bom, Senhor, me dá um filho, eu não aguento mais essa penina me atazanando aqui. Sim. Uhum. Então, mas ela não quer resolver um problema pessoal dela. Ou ela poderia falar: Senhor, e seria justa a oração: Senhor, é uma humilhação para a mulher não ter filho. Ela poderia falar isso, né? Sim. Mas não, eu entendo aqui que ela quer servir a Deus. Então, na verdade, ela quer ter um filho, né? E para mim aqui, pastor, é muito mais difícil ter um filho, como ela quer ter, para mim é que seria mais fácil não ter um filho. Por quê? Porque ela vai entregar esse menino depois que amamentar esse menino. Então, o pedido que ela faz aqui não é pouca coisa. Sim. E aí, pastor, eu fiquei pensando o seguinte: eu acho que eu já fiz orações tão desesperadas quanto essa de Ana aqui. Mas geralmente era coisa do meu interesse. Sim, e aqui você tem uma oração, né, como nós vamos ver aqui a continuação, que é uma oração desesperada, uma oração muito... Mas assim, o que é interessante para mim aqui, que não é para ela a oração, quer dizer, ela quer servir a Deus. Né? Então, aí que entra, né, professor? Por exemplo, ela está angustiada, ela está abrindo o coração dela para Deus, né? E Deus conhece profundamente o coração de Ana, né? E ela é bem específica, né? Embora ela esteja amargurada, mas ela é uma oração consciente, onde ela pede um filho, ela está pedindo. E ela fala: Senhor, e este filho eu vou devolver para o Senhor. Isso. Quem sabe ela né, na tradição oral, conhecia a história de Abraão, quando Deus deu um filho, né, para Abraão, e depois Deus pediu, ela talvez falou: Senhor, eu quero um filho, mesmo que esse filho seja totalmente do Senhor, mas eu quero ter esse filho, mas quero dedicar ao Senhor. Quem sabe ela lembrou, né, de Isaac, da história de Isaac. Mas ela é bem específica, professor. Ou seja, ela sabe o que quer. Porque muitas vezes nossas orações são inconvenientes. Nós nem sabemos o que nós queremos e muitas vezes nós não entendemos nem aquilo que estamos pedindo, mas Deus, que sabe todas as coisas, olha para o coração e para essa oração. Porque Deus não está só ouvindo, porque pressupõe, mais para frente a gente vai ver isso aí, que ela balbucia. Ela está balbuciando. Porque o judeu tinha costume de orar alto e tal. Não, ela falou de coração para Deus. Aqui diz assim no 13, né? Portanto, Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Até que aí o Eli, que estava lá, que era o sacerdote, né, achou que ela estava embriagada. Né? É interessante isso. Né? Então, aqui, pastor, só uma coisa que eu acho importante. Não é gritar, muitas pessoas acham que fazer barulho, gritar. Eu acho que se gritar desse resultado, os profetas de Baal teriam sido atendidos, porque eles não só gritavam, como eles se açoitavam também. Sim, com certeza. Não, e aí que, diante da mulher maravilhosa, que é Ana, nos surpreende um sacerdote sem discernimento. Exatamente, né? Talvez por causa do próprio contexto que Eli e os filhos, né, Rofine e Finéias, não é a história deles, né, mas a própria promiscuidade desses que deveriam zelar pela santidade na casa do Senhor, quem sabe Eli não conseguia discernir uma genuína oração, uma mulher realmente temente a Deus, que era Ana, que orava de uma maneira diferente. E é isso, né? Muitas vezes nós achamos que temos que orar sempre da mesma forma. Não, a oração é algo vivo, é algo que procede do nosso coração, através
como nós falamos na semana passada da mulher samaritana, dos rios de águas vivas que fluem do nosso interior, né? Então, a oração não é uma coisa fechada, estática, que tem que ser as mesmas palavras da mesma maneira. Aí que nós aprendemos com essa mulher maravilhosa, que muitas vezes a nossa oração é silenciosa, é o nosso coração falando ao coração de Deus. No 14, ele estava tão, eu não sei com que tom de voz, com que expressão facial, que ele vai dizer isso aqui, ó, para a Ana. Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ou seja, estava convicto que ela estava embriagada. É sem discernimento, menina aí, né? Aí a Ana responde assim no 15. Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém, tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. Porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então, aí que ela vai... Olha a humildade de Ana, né? Porque ela falou assim, você está pensando que está falando com quem? Vai falar com aquelas mulheres que andam com seu filho aí. Eu não sou daquele tipo, não. É isso mesmo, porque os filhos de Eli, realmente, o Rófines e o Finéia eram dois rapazinhos bem levados. Dá para virar dos meninos. Bem levados. Os meninos sem vergonha. Era bem malandros. Malandrinhos. Malandrinhos, Eles eram malandrinhos. Então, Ana fala assim... desculpe, ela vê que é o sacerdote, ela com todo o respeito, e ela vai explicar, olha, eu tenho uma amargura de coração e tal, não me confunda com filho de Belial, ou seja, filho de coisa ruim, né? Não, eu sou uma mulher de Deus, eu estou aqui porque eu quero me abrir diante do Senhor. Aí o Eli se toca, né? Porque ele vai dizer, ele tinha bom senso também, no 17, né? Ele vai dizer assim, vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pedisse. Então, ele se toca. Depois dessa aí, depois dele chamar ela de bêbada, achar que ela está assim e tal, ele falou assim, não, Deus te abençoe, vai em paz. É lógico, aí, né? Mas é interessante, né, professor, que... Ele abençoa, e é interessante, por mais errado que esteja Eli, né, a bênção vem do Senhor. Exatamente, a bênção vem do Senhor. E aqui, pastor, eu vejo assim, é interessante que essa oração ela vai ser atendida, eu chamo assim, no curtíssimo prazo. Imediatamente ela já recebe a primeira bênção. É uma série de bênçãos que ela vai ter nessa oração, mas aqui vai dizer assim ainda, no 18, né? Logo depois então, que ele fala. vamos enfatizar esse 18, professor, que é muito interessante, porque quando uma oração é feita em espírito e verdade, já ao se levantar, se você está ajoelhado, enfim, ao sair daquele momento de oração, coisas já começam a acontecer. Diz assim no 18, na segunda parte. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Aí, primeira coisa, ela estava há um tempo sem se alimentar por causa da sua angústia de alma e tal. Então, alguma coisa foi mexida no coração de Ana. Então, aí sim, a oração, a primeira percepção que nós temos da oração é quando a oração começa a mexer no nosso próprio interior. Não mudar a situação em si, porque até aqui não mudou. Não. Ela vai ter que... para ter o filho, pelo menos 9 meses esperar. Mas agora, dentro do coração dela, pela fé, né, ela começa a sentir paz. Ele diz assim, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, quer dizer, Deus não resolveu o problema dela com a Penina, de não ter filho. Não. Mas, quer dizer, eu vejo assim, isso é uma coisa muito importante. Deus, muitas vezes, Ele não resolve o seu problema, mas Ele te traz aquele alívio e sofrimento que aquele problema te traz. Então, na verdade, assim, a oração dela é ouvida no sentido de que Deus trabalha no interior do coração dela, né? Porque Deus olhou para o coração. Quando a gente lê lá em Mateus 6, né, sobre oração, tal, Jesus fala, entra no teu quarto, ora, tal. Mas o que mais me impressiona, professor, é quando fala assim, e teu pai que vê em secreto, ele te recompensará. Não fala assim que Deus ouve. Por exemplo, porque Ana, ela orou baixinho ali, ela não gritou, não esperneou, mas Deus estava ouvindo a voz do coração. E tanto é que ela sai dali. E é interessante, isso é um passo de fé. Ana é uma mulher de fé. Porque muitas vezes nós
terminamos de orar, chegamos até a porta da igreja e falamos assim, será que Deus vai ouvir? Será que Deus ouviu? Será que vai dar certo? Né? Quer dizer, parece que ao nos levantarmos, parece que desligamos essa espiritualidade. Né? Então, a fé não, a fé que Ana teve se manteve, né? Ao se levantar e ao voltar para a sua casa. Bom, aí no versículo 20, veja bem, eu não sei, evidentemente que ela deve ter percebido algum tempo depois, não sei quanto tempo, que ela estava grávida. Né? Aqui não fala desse momento, mas diz assim no 28. Né? E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome de Samuel, porque dizia, ela, o tenho pedido ao Senhor. Então, quer dizer, eu acredito assim, ela saiu com o semblante calmo, a primeira coisa foi o semblante dela, que já mudou, né? Deus tirou aquele peso, ela retorna, né, lá para o local que ela estava, em Jerusalém, ela come, né? Então, quer dizer, aí, quer dizer, passa algum tempo, ela engravida, né? Então, quer dizer, a segunda bênção, falou, estou grávida. Né? Depois, quer dizer, vem a outra bênção, que é o menino, quer dizer, vem aquilo que ela pediu, que era do gênero masculino, do sexo masculino, né? Que é o Samuel. Né? E aí, então, né, eles retornam a Jerusalém, ou melhor, né, logo depois que o menino nasce, o Eucana, como ele vai todos os anos para a casa do Senhor para sacrificar, né, ele resolve, né, ir e convida a Ana. Mas no 22 a Ana diz assim, né, quer dizer, toda a família vai, é uma tradição todo ano ir lá a Siló, né, não é Jerusalém, desculpa, ainda é Siló, né, é antes de Davi essa passagem, né, mas no 22 diz assim, porém Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Né? Sim. Bom, pastor, eu vejo assim, existem muitas promessas que nós fazemos a Deus, às vezes a gente até se arrepende, fala, puxa, eu não podia ter prometido, isso, que esse negócio está difícil agora. O que ela tinha prometido naquela oração é algo muito difícil para a mulher cumprir, porque você tem uma criança, quer dizer, você acabou de desmamar e entregar a ela, que é o que ela vai fazer, né, pastor? É algo assim que tem que estar muito bem preparado mesmo. Mas quando ela diz aqui, né, o marido a convida para ir a Siló, né, para fazer, como todos os anos, ir lá, fazer sacrifício, agradecer a Deus. Né? Fala, olha, eu não vou, né, vou cuidar um pouquinho mais do menino aqui. Sim, vou aproveitar esse tempo aqui. Né, isso, exatamente. Né? Mas ela deixa muito claro aqui, então, né? Porque ela diz assim, o levarei para que fique para sempre. Então, ela está muito determinada mesmo. Sim. Uma das coisas, né, professor, que nós temos que ter em mente, até a própria palavra diz assim, é melhor você não votar do que votar e não cumprir, que é o voto do tolo. Né? Ana, ela é maravilhosa porque ela fez um voto de que ela iria orar ao Senhor, ter um filho, e ela devolveria esse filho. Né? Então, para a gente ter uma ideia, geralmente naquela época, né, professor, se fala dentro da história que talvez de 3 a 4 anos, né, que a criança mamava, né? Então, ela ia ter esse período de 3, 4 anos e ela, então, procurou amar, cuidar de uma maneira tão intensificada, tanto é que aí ela fala, não vou subir agora, vou ficar mais um tempo aqui com o menino, porque quando eu for, eu vou entregá-lo definitivamente. E é importante aqui a gente entender que isso é uma decisão do casal, porque o versículo seguinte, né, quando ela diz assim, no final do 22, né, e lá fique para sempre, o 23 continua assim, e Eucana, seu marido, lhe disse, faz o que bem te parecer aos teus olhos. Né? Então a gente entende aqui que realmente ela já tinha combinado com o marido, ele já tinha aceito, porque a gente sabe que o pai também se apega à criança. Né? Sim. E é uma tradição assim, o filho da mulher preferida é o filho preferido. Pega lá Jacó com José, por exemplo, né, que era filho de Raquel, né, que era a mulher preferida, né, entre a irmã, a Lia e a Raquel. Então, o próprio Abraão com Isaac, né, e não Ismael. Né? E aí, realmente, no 24 diz assim, e havendo desmamado, levou consigo, né, a Siló, né, e era o menino ainda muito criança. Né, então ela vai entregar o menino para ficar lá, né, para fazer uma carreira na escola sacerdotal. Mas é muito difícil isso. A gente que já teve filho, né, pastor? O menino, quando está ali pelos 3, 4 anos, é engraçadinho. Né? Olha, o que ela fez aqui realmente não é para qualquer um, não, pastor. Mas pressupõe, né, professor, que durante esse período de 3, 4 anos até ele ser desmamado,
ela foi preparando o coração de Samuel. Tanto é que a gente vê que Samuel, ele se torna um homem equilibrado, se torna um homem segundo o coração de Deus, ele se torna uma pessoa com maturidade. Ele só teve, alguns autores falam assim, um problema assim, quando ele nomeou os seus filhos, né, como juiz lá e deu errado, né, os filhos também não seguiram realmente o caminho do pai, né, mas isso é complicado, né, o pai ensina, o filho muitas vezes não segue o caminho, né? Mas aqui então a gente vê que esse período foi importante na preparação, porque a Bíblia fala: ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando for grande não se desvie. Então eu creio que esse período foi 4 anos, mais intensificado de amor, de ensino, passando maturidade, enfim, e levando ele a conhecer realmente a Deus, né, no caso. Né? Foge um pouquinho aqui, pastor, isso fica um pouco fora da nossa história, mas sabe que Deus começou a falar com Samuel e não falava com Eli. Quer dizer, você tem o sumo sacerdote, que era o top, né? E você tinha lá um menino de 4, 5 anos, né? E Deus está falando com o menino. Quer dizer, então a gente vê que já muito pequeno a presença de Deus na vida dele era algo marcante. Né? Sim, porque talvez assim, nesse período, a mãe, né, no caso Ana, essa mulher maravilhosa, começou a falar assim: sabe, meu filho, você nasceu de uma maneira sobrenatural, milagre, porque assim, Deus tinha fechado o meu ventre, então, mas você veio para este momento, você nasceu para este momento, para ser o último juiz, o primeiro profeta, para ser um homem segundo o coração de Deus, então você tem que aprender a ouvir Deus, tal. E aí Samuel depois, né, o sacerdote ali vai, embora ele não escute, mas ele entende que Deus está falando com o menino, né? Então ele orienta de como ele pode conversar com Deus. Né? Há uma coisa que me chama a atenção aqui, é o espírito de gratidão de Ana. Quer dizer, quando ela vai entregar o menino, uma pessoa normal, digamos assim, pastor, uma mulher normal, uma mãe normal, estaria muito triste, falar: puxa, eu vou deixar um menino aqui. Né? Mas a gente vê aqui, no 26, ela se encontra com Eli. Né? Eu acho que o Eli foi tão marcante aquele episódio que o Eli deve ter se lembrado dela também, né? Porque o sacerdote vê muita gente no templo. Né? E ela vai dizer assim no 26, ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele adorou ali ao Senhor. Então a gente vê assim o espírito de gratidão, ela reconhece, olha, isso aqui é uma bênção de Deus, né? Porque assim, né, professor, a gente pegando no Novo Testamento, tem aquela palavra de Paulo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, tudo que nós temos é do Senhor. Isso. Então, nós precisamos ter esse espírito de gratidão. Então, Ana, na verdade, está entregando algo que pertence ao Senhor, porque Samuel é do Senhor. Então, ela vai entregar com muita alegria. Eu não vejo aqui, né, até o John MacArthur Jr., ele compara aqui o cântico de Ana com o cântico de Maria. E aqui, até o John MacArthur, no livro dele, ele fala assim: isso aqui daria já um estudo à parte, só essa parte aqui da gratidão, do reconhecimento, da teologia, né? Porque a gratidão vem pelo conhecer realmente ao Senhor aqui, e Ana então vai revelar o conhecimento e a maturidade que ela tem no Senhor. Né? Então, é lógico que gratidão é algo que está permeando o seu coração ali, né? E onde há um espírito grato, o Espírito Santo está presente, porque assim, se fosse a lógica natural do ser humano, seria assim: aí quando Ana entregou a criança, ela chorou muito, né? Mas não é isso que acontece aqui. A gente entra no capítulo 2, né? E o subtítulo aqui é o Cântico de Ana, e ela vai dizer assim, não sei se, ela começa assim, ó: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. Sim. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus.
E aí vai, né, pastor, esse cântico aqui. Isso, bem profundo, né? É bem profundo, vocês podem lerem depois esse cântico, né? Aqui, por exemplo, eu gosto do 7, pastor. O 7 diz assim, ó, nesse cântico: o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta, né? Sim, porque assim, a nossa vida pertence a Deus e tudo que acontece, por isso Paulo usa aquela expressão, todas as coisas cooperam, né? É isso, exatamente, né? E aí, né, continua assim, né, lá no 11 já, né, depois de terminado o cântico de Ana, né, que é uma coisa bacana, né, diz assim: então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote ali. Então foi isso aí, o menino ficou mesmo. Ficou. Né, tá certo, sim, dá a entender também, professor, que de tempos em tempos ela fazia, né, lá uma manta, uma roupa para ele. Deixa eu ler aqui, pastor, o senhor está dando spoiler aqui, eu estava pronto para ler. Aqui diz assim, ó, já está lá trabalhando, né, no templo, diz assim, ó, porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com éfode de linho, né, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, de ano em ano lhe a trazia, quando com o seu marido subia para sacrificar sacrifícios anuais. Ela continua. Não, ela continua tendo contato com ele, continua conversando, continua amando o filho, né? Mas sabendo que ele agora está ali para servir ao Senhor. Eu creio que talvez foi até uma alegria para ela, quando ela vê aqui no versículo 18, né? Ele novo ainda, mas ministrando ao Senhor com a sua estola sacerdotal, pequenininha ali, tal, né? Então, eu creio que foi uma alegria realmente muito grande para a vida de Ana ver essa cena, né? Uma coisa que eu acho me chama a atenção, não é coincidência, mas assim, a gente vê isso claramente. Deus costuma dar muito mais do que a pessoa está pensando. Sim. Ela faz uma oração desesperada, ela só pede um, né? Mas lá no 21 diz assim, versículo 21 do capítulo 2: visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas, né? E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Então, quer dizer, ela não tinha pedido aqui, pastor, isso aqui veio... Ela pediu um filho. Ela pediu um filho, né? Aí Deus abriu a madre, digamos assim, né? Ela teve mais 5. Que a gente pode usar a palavra de Paulo, né? Ora, aquele que é poderoso, né, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ela pediu um filho e depois Deus concedeu, no caso, 6 filhos, né? Porque Samuel mais os irmãos, né? E a bênção não parou aí, pastor, porque Samuel foi uma bênção, né? Sim. Lá naquele ministério, né? Ele se torna sacerdote, ele tem uma bela carreira. Sim. Ele vai ungir ao rei Davi, né? E ele vai ser realmente assim uma pessoa muito... Tanto é que nós temos 2 livros aqui, 1 Samuel e 2 Samuel, né? Então no Antigo Testamento ele é uma das personalidades mais importantes que nós temos. Então a bênção... ela continua com o filho, e a bênção continua nesse domingo de manhã, pastor, porque olha, essa história tem mais de 3 mil anos, essa oração de Ana tem mais de 3 mil anos, e nesse domingo de manhã nós estamos aqui falando sobre essa oração. Porque é uma mulher maravilhosa. Exatamente, exatamente. Então, pastor, o que nós aprendemos já encerrando aqui com Ana, né? Primeiro, oração sincera. Oração sincera. A gente pede muito para nós, digamos assim, né? Experimente pedir algo, né? Para Deus também, né? Quer dizer, você sendo um instrumento coopere de Deus, com Deus, né? Coopere com Deus, né? Então, você é atendido, e não só é atendido, mas Deus dá muito mais do que aquilo que você está imaginando. Então, aqui aprendemos com o exemplo dessa mulher maravilhosa. Oração sincera, Deus atende e dá muito mais do que estamos esperando. Vamos gerar Samuéis para o Senhor. Deus abençoe. Amém.